Você tem orado muito? Você tem pedido a Deus? Tem clamado? Vamos lá então, meditar lá em Mateus, capítulo 7, os versos 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Bata e a porta lhes será aberta. Versículo 8. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se nós, apesar de sermos maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai, que está no céu, que é perfeito. E aí, a oração é uma questão muito séria. A oração nos eleva para junto de Deus, daquilo que Ele tem de melhor para nós, sempre, sempre, sempre. Mas, às vezes, nós não entendemos. Mas por que Deus não atendeu a minha oração? O que está acontecendo? Dizem que, às vezes ele diz, né? Sim, de imediato, às vezes ele diz não, e às vezes ele diz espera. Por que Deus usa dessa didática para conosco, esses critérios? Porque Ele é Deus, Ele é toda sabedoria, toda inteligência, e Ele é o que está mais interessado em nos ver felizes. As nossas petições, os nossos pedidos. E aí? Será que são de acordo com a vontade de Deus? A oração mais importante que nós podemos fazer é a que diz: Senhor, dá-me conhecimento da sua vontade para a minha vida e força, Senhor, graça para viver essa vontade. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? O que Ele realmente tem de melhor, aquilo que nos fará verdadeiramente felizes, que nós mesmos não nos damos conta, porque nós não temos a sabedoria que Ele tem. Então Ele vai nos tratando, Ele vai nos lapidando, Ele vai nos envolvendo. E quanto menos nós esperamos, ou quando menos esperamos, as coisas acontecem. Talvez não exatamente de acordo com a nossa vontade, mas sempre é de uma maneira mais maravilhosa ainda. E o que Deus espera, o que Ele quer de nós realmente de fato, é que nós cresçamos. Ele vê além, nós temos uma visão limitada, nós vemos as coisas, percebemos as coisas num ângulo muito pequeno, e Ele vê além. Ele sabe do amanhã, coisas que nós não sabemos. E Ele não é mau. Nós que somos imperfeitos, sabemos das coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu nos dará o que é muito melhor, o que é perfeito, o que é aquilo que nos fará de verdade felizes, ainda que nós não entendamos. Mas nós devemos bater, insistir, pedir, mas sempre pedindo, como Jesus disse no Getsêmani, diante da iminência de ser crucificado, de ser levado à cruz: Pai, se for possível, faça de mim esse cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas que se faça a sua vontade. Jesus, ele não escondeu a vontade dele, o desejo dele, o desagrado dele, porque ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que ele sofreria, e o pior de tudo, que ele estaria afastado do Pai. Mas ainda assim ele disse: faça a sua vontade, não a minha vontade. E aí as nossas orações terminam assim: que se faça a sua vontade, não a minha vontade. Que aperfeiçoe aquilo que eu estou pedindo de acordo com a sua vontade, Senhor, porque Ele é capaz. Não é fácil, não é mesmo? Mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E a oração é o canal através do qual nós temos essa intimidade, esse relacionamento com o Senhor. Nós podemos falar e podemos ouvir e podemos estar certo de que Ele está falando conosco. Porque nós sabemos. Quando eu pergunto ao Senhor as coisas e eu oro e Ele me diz, eu posso crer. E Ele nos orienta em todos os sentidos, em todos os detalhes. Ele está interessado em todas as coisas. Sabe? Até numa roupa que nós vamos vestir, numa maquiagem, nós que somos mulheres. Em tudo nós podemos falar com Ele todo o tempo. Quanto mais nas grandes coisas. Sobre a vida dos nossos filhos, quem tem filhos, netos, sobrinhos, seja lá o que for, amigos. Sabe? Nós temos essa liberdade de nos aproximarmos dEle e falarmos dos nossos sonhos. E Ele vai aperfeiçoar. Ele vai nos dar muito mais. A palavra fala que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem mesmo chegou ao coração humano, é aquilo que Ele tem reservado para aqueles que o amam. É buscar primeiro o reino dEle. Numa reflexão anterior eu falei isso.
e todas as coisas serão acrescentadas, virão como acréscimo, as principais Ele nos dará. Que Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão, e possa nos ensinar de fato, fazermos aquela oração que vai ser efetiva, que vai chegar até Deus realmente, vai saciar a nossa fome e sede do reino dos céus, de viver na presença de Deus. E se essa vontade ainda não habita em seu coração, peça a Ele, porque Ele é o mais interessado. Pode acreditar em que nós façamos a vontade dEle e estejamos no caminho dEle. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração por você. Obrigada mais uma vez por acessar o canal. Lembre-se de curtir, apertar o dedinho lá e, se possível, compartilhar para essa mensagem ser mais expandida e o canal poder nos reconhecer. Muito obrigada. Um abraço.